Olá, galera do sexto ano. Hoje a nossa aula é de geografia. Trabalharemos nesse capítulo 3 do livro de vocês, na página 34, a orientação e a localização no espaço geográfico. Esse assunto vocês já viram lá no ensino fundamental menor. Do primeiro ao quinto ano, vocês já estudaram esse assunto. Então, desde o início da história da humanidade, buscou-se um mecanismo para orientação no espaço geográfico. O homem esteve constantemente em busca de uma orientação para se localizar no espaço geográfico e para poder se deslocar de um local para outro. E hoje, no nosso dia a dia, é comum usarmos termos como à frente, ao lado, atrás, à direita, à esquerda, acima, abaixo e outros termos para nos localizarmos, não é? Por exemplo, a igreja matriz de Piripiri está à esquerda de quem sai da escola Padre Freitas. Então, para isso, nós iremos estudar a orientação. E, desde os primórdios, o homem trabalha a orientação pelo Sol. Observe, o homem observou durante muito tempo que o Sol nascia em uma localização e desaparecia quase sempre na mesma direção, na mesma localização. Daí, ele concluiu que poderia se localizar através do Sol. Daí o homem criou os pontos de orientação, que são os pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, certo? Mas também aperfeiçoou seus estudos e criou a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos é um conjunto de representações com referências a partir do ponto onde o observador se encontra. Aí nós podemos observar que existem os pontos de orientações. Eles são os pontos cardeais, os colaterais e os subcolaterais. Vocês podem observar no livro de vocês, na página 35, que tem a Rosa dos Ventos. E aí nós podemos observar que essa Rosa dos Ventos nos dá mais ou menos uma situação de como se localiza o Sol, o movimento do Sol com relação à Terra. Outro indicador de orientação para o homem foi a bússola, que foi criada pelos chineses, não é? Que foi inventada pelos chineses há milhares de anos. É um instrumento de orientação parecido com o relógio, e muito usado na antiguidade. Ainda hoje se usa. Outros instrumentos de orientação são os radares, o rádio, o GPS, que é um dos mais comuns hoje, na atualidade, usado pelos homens. E o celular. Você vai no celular, você bota o GPS do celular e encontra o que você está procurando, o endereço. Mas, pessoal, como nós estamos trabalhando a orientação e a localização no espaço geográfico, a localização no espaço geográfico também está atrelada à orientação. Portanto, nós podemos trabalhar a localização através dos pontos de orientação que são importantes para indicar as direções e as localizações partindo de uma referência. E aí, pessoal, será que esses pontos de orientação vão nos dar mesmo uma localização certa? Veja bem, existe no mundo várias linhas imaginárias traçadas pelo homem que dão uma dimensão de orientação e localização para o homem. A primeira delas são linhas imaginárias e que é traçada nos mapas.
São elas os paralelos e os meridianos. Os paralelos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido horizontal e que circulam a Terra. O principal meridiano ou paralelo é a linha do Equador, mas além da linha do Equador existem os meridianos, os paralelos de os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio. E a linha do Equador, que é o principal paralelo que divide a Terra, bem no meio, ela divide a Terra em dois hemisférios. O hemisfério norte, que fica para cima, da linha para cima, e o hemisfério sul, que fica da linha do Equador para baixo. Já os meridianos são linhas imaginárias verticais traçadas do Polo Norte para o Polo Sul. Esses meridianos, eles estão traçados em graus. Tanto os meridianos como os paralelos, eles são traçados em graus. Só que os paralelos, eles medem em 90 graus. E os meridianos, eles são medidos em 180 graus. Então, o meridiano mais importante é o meridiano de Greenwich, que é a estaca zero do mundo. Ele divide a Terra em dois hemisférios, corta bem no meio, hemisfério leste e hemisfério oeste. E aí divide a Terra do ponto zero, da estaca zero, ou seja, do meridiano de Greenwich, à esquerda nós teremos as horas aumentadas, à direita nós teremos as horas diminuídas, certo? Então, pessoal, baseado nesse contexto, nós iremos encontrar também as linhas de latitude e longitude. E aí nós podemos ver que a latitude é a distância entre graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Já a longitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Daí nós podemos observar que essa latitude e longitude são também fatores importantes na localização no espaço geográfico. Baseado nesse contexto também, ainda encontraremos as coordenadas geográficas. O que seriam as coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas é o encontro ou cruzamento dos paralelos e dos meridianos que nos permite localizar em exatidão um ponto na superfície terrestre. Aí, nesse contexto, nós podemos observar que esse encontro é como que fosse duas ruas. A rua Professor Bem, aqui ao lado do Padre Freitas, com a rua João de Freitas. O cruzamento entre a Praça da Bandeira e o Colégio Padre Freitas seria a coordenada geográfica. Nós também encontraremos, nesse contexto, as representações do espaço geográfico. Vocês já devem ter observado que no livro de vocês tem vários mapas. Então, o mapa é uma representação do espaço geográfico visto por cima. É como você tirar a foto de cima para, para representar uma imagem. Mas além do mapa, nós iremos encontrar o croquis, que é um desenho esquemático ou um esboço feito à mão dos principais elementos de uma paisagem. Também encontraremos a carta. O que é a carta? É uma representação do espaço geográfico visto de cima também, né? E também encontraremos a planta, que é uma representação plana, né? E bem detalhada. Mas quando nós falamos em mapa, que é a representação do espaço geográfico visto de cima, esse mapa ele traz uma escala. E essa escala é muito importante
diante das representações do mapa. Por quê? Porque a relação entre a medida de um objeto representado no mapa e a medida desse mesmo objeto no real, na coisa real. Então, isso é o nosso conteúdo de geografia. Aqui nós ficamos e eu peço a vocês, fiquem em casa.